Olá, querido estudante, tudo bem com você? Sou o professor Jair Matos e esse é o meu sinal na comunidade surda. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre linhas abertas ou fechadas, simples ou não simples, curvas ou não curvas. Conceito de polígonos, nomeação e classificação. Reconhecer os elementos de um polígono, lados, vértices e ângulos. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Vamos iniciar nossa aula aprendendo sobre os tipos de linhas. Temos dois tipos, linhas simples e linhas não simples. Em geometria, chamamos a linha poligonal ou poligonal. As linhas simples são aquelas que não se cruzam, ou seja, o traçado da linha é contínuo e não passa por cima de parte dela mesma. Veja na tela exemplo de linhas simples. A imagem à esquerda é uma linha que não retorna ao ponto inicial. A imagem à direita é uma linha que, após fazer o percurso, retorna ao ponto inicial, fazendo uma figura fechada. As duas imagens representam linha poligonal simples. Uma linha poligonal é dita não simples quando faz um cruzamento, ou seja, durante o percurso, ela passa por cima dela mesma. Veja na tela exemplos de linhas não simples. Observe a imagem à esquerda. Ela inicia o percurso, no meio do caminho, passa por cima dela mesma, causando uma interseção ou um cruzamento. Por fim, finaliza o percurso no ponto de partida. A imagem à direita faz um percurso e no meio do caminho possui um cruzamento, mas não retorna ao ponto inicial. As linhas que, após fazer o percurso, não retornam ao ponto de partida, chamamos de linha poligonal aberta. As linhas poligonais abertas podem ser simples ou não simples. Veja na tela. A imagem acima é uma linha poligonal aberta simples, pois não possui cruzamento. Faz o percurso e não retorna ao ponto de partida. A imagem abaixo é uma linha poligonal aberta não simples, pois faz o percurso e possui um cruzamento e não retorna ao ponto de partida. Uma linha poligonal é dita fechada quando faz o percurso e retorna ao ponto inicial. Veja na tela os exemplos. A imagem à esquerda é uma linha poligonal fechada simples, pois faz o percurso e retorna ao ponto inicial sem fazer cruzamentos. A imagem à direita é uma linha poligonal fechada não simples, pois faz o percurso, retorna ao ponto de partida e no meio do caminho faz cruzamentos. Nesse caso, faz mais de um cruzamento. As linhas poligonais fechadas formam uma figura geométrica chamada de polígono. Os polígonos possuem os seguintes elementos. Veja na tela. Os pontos A, B, C, D, E, F, G e H são os vértices do polígono. Esse polígono possui 8 vértices. Cada segmento, formado pela junção de dois vértices, é chamado de lado do polígono. Nesse caso, o polígono mostrado possui 8 lados. Os segmentos AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH e HA são os lados desse polígono. As regiões destacadas em verde claro são os ângulos do polígono. Nesse caso, o polígono possui 8 ângulos. Cada vértice do polígono é também o vértice de um ângulo. Há outro elemento importante nos polígonos, o ângulo externo. Observe na imagem o ângulo destacado em vermelho. É um ângulo externo do polígono. Não estão representados todos nessa imagem, mas cada vértice possui ângulo externo associado a ele. Os polígonos recebem nomes de acordo com o número de lados. Por exemplo, na imagem que aparece na tela, temos à esquerda um polígono que possui 3 lados, denominado de triângulo. À direita, temos um quadrilátero, um polígono que possui 4 lados. Alguns quadriláteros são chamados de quadriláteros notáveis. Esses quadriláteros podem ser classificados em quadrado, retângulo, trapézio, losango e paralelogramo. Veja na tela a tabela com o nome dos 20 primeiros polígonos
de acordo com o número de lados. Você já viu o triângulo e o quadrilátero. O polígono que possui 5 lados é chamado de pentágono. Esse penta é justamente referente ao número 5. Lembra que a seleção brasileira é pentacampeã mundial? Pois é, isso porque ela ganhou 5 Copas do Mundo. O polígono que possui 6 lados é chamado de hexágono. O prefixo hexa se refere ao número 6. A seleção brasileira está em busca do 6º título da Copa do Mundo. Assim, de acordo com o número de lados, o prefixo vai se alterando e dando nome aos polígonos. Heptágono, octógono, eneágono, decágono, undecágono, dodecágono, tridecágono, tetradecágono, pentadecágono, hexadecágono, heptadecágono, octodecágono, eneadecágono e icoságono. Você iniciou agora os estudos dos polígonos. Aqui no 6º ano, você aprendeu os conceitos iniciais. Nas séries seguintes, você poderá conhecer as propriedades dos polígonos e irá aprofundar seus conhecimentos nessa importante área da matemática. Veja agora como classificar polígonos em polígonos convexos e polígonos côncavos. Dizemos que um polígono é convexo quando ele é simples e, ao marcar 2 pontos quaisquer distintos dentro do polígono, o segmento de reta formado por esses pontos está inteiramente dentro do polígono. Observe na tela a imagem. Temos à esquerda um triângulo e à direita um retângulo. Vamos marcar pontos dentro desses polígonos e descobrir se eles são convexos. Observe que, ao traçarmos alguns pontos dentro do triângulo, os segmentos formados por esses pontos estão inteiramente dentro do triângulo. O mesmo acontece no retângulo. Todos os segmentos traçados estão inteiramente dentro do triângulo. Veja que dentro do retângulo ainda marcamos outros pontos e, se construirmos os segmentos que ligam esses pontos, esses segmentos também estariam inteiramente dentro do polígono. Lembre-se que, para o polígono ser convexo, quaisquer 2 pontos distintos que sejam marcados dentro do polígono formam um segmento inteiramente dentro do polígono. Um polígono é chamado côncavo quando é possível encontrar pelo menos um segmento que possui origem e extremidade dentro do polígono, mas parte do segmento está fora do polígono. Observe na imagem. Esse polígono possui um segmento que o início e o final estão dentro do polígono, mas parte dele está fora. Isso mostra que ele é um polígono côncavo. Isso sempre será uma característica marcante de um polígono côncavo. Mas observe que é possível desenhar segmentos que estejam inteiramente dentro do polígono, mas isso não descaracteriza como côncavo. Diferente do polígono convexo, em que todos os segmentos necessitam estar inteiramente dentro do polígono, o polígono côncavo só precisa que um segmento esteja parte de fora. Você aprendeu bastante até aqui. Chegou a hora de testar os conhecimentos. Vamos para a hora da atividade. Atividade 1. Analise as afirmações a seguir e julgue verdadeira ou falsa. Em seguida, marque a opção com os julgamentos corretos. Primeira afirmativa: ângulos, vértices e lados são elementos de um polígono. Afirmativa 2. A linha poligonal aberta não retorna ao ponto de origem. Afirmativa 3. A linha poligonal fechada retorna ao ponto de origem. Marque as alternativas A, B, C ou D. Tempo na tela. Vamos à solução. Analisando a primeira afirmativa, de acordo com o que você viu na aula, ângulos, vértices e lados são elementos de um polígono. Portanto, a primeira afirmativa é verdadeira. A segunda afirmativa
também é verdadeira, pois a linha aberta não retorna ao ponto inicial, não importando se ela é simples ou não simples. A terceira afirmativa sugere que a linha fechada retorna ao ponto de origem. Você viu isso na aula de hoje. Essa afirmativa é verdadeira. Assim, todas as afirmativas são verdadeiras. A alternativa A é a resposta correta. Atividade 2. Analise a figura abaixo e marque a alternativa correta a respeito do nome de um polígono. Alternativa A. A figura 1 é um quadrado. Alternativa B. A figura 2 é um hexágono. Alternativa C. A figura 3 é um pentágono. Alternativa D. A figura 4 é um retângulo. Tempo na tela. Vamos à solução. Ao analisarmos a primeira figura, descobrimos que ela possui 6 lados, ou seja, ela é um hexágono. Assim, a alternativa A não está correta. A segunda figura possui 9 lados. É um eneágono. A alternativa B não é correta. A terceira figura possui 5 lados, portanto, é um pentágono. A alternativa C é a resposta correta. A alternativa D não poderia ser a correta, pois aprendemos na aula que a figura que possui 3 lados é chamada de triângulo. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Nessa aula, você aprendeu sobre linhas abertas ou fechadas, simples ou não simples, curvas ou não curvas, conceito de polígonos, nomeação e classificação. Reconhecer os elementos de um polígono, lados, vértices e ângulos internos. Chegamos ao final de nossa aula. Assista a aula mais de uma vez em nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Para fixar bem o conteúdo, faça suas anotações no caderno. Tente fazer os exercícios novamente sozinho. Procure fazer outros exercícios para fixar o conhecimento com mais certeza. Bons estudos, até a próxima aula. Tchau, tchau!